Aê, paz aos loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco. Vamos falar da nova série do Jornada nas Estrelas, Star Trek, que estreou hoje no Netflix, é o Star Trek Discovery. E tem 2 capítulos já, eu assisti e gostei muito. Para mim, foi o melhor início de todas as séries de Jornada das Estrelas que eu já vi. Eu vi todas, mais de uma vez. Tem série de Jornada aí que eu já vi inteiro umas 4, 5 vezes. Eu sou trekker, mas sou babilônico também. Eu já vou falar disso. Eu vou falar um pouco da história da série Jornada nas Estrelas, o quanto ela impactou a nossa sociedade. Jornada nas Estrelas mudou o mundo. E eu vou falar sobre isso, e não é capaz do vídeo ficar um pouco longo, mas vamos começar a falar do que eu achei. Eu achei a história muito legal, eu achei a produção muito bem feita, impecável, parecia um longa-metragem, de tão bem feito. A história envolvente, condizente com o universo do Jornada nas Estrelas, porém atual, modernizado, né? Muito legal. O que eu gostei, teve 2 episódios e o segundo episódio continua o primeiro. Então quebra um pouco o que era meio padrão da série Jornada nas Estrelas, a qual cada capítulo, cada episódio era uma história muito bem fechada em si. Claro que você tinha todo um universo, né? Mas o Jornada nas Estrelas sempre foi muito diferente de Babylon 5, da Warner. Babylon 5 não era um seriado. Ele foi vendido como um seriado de ficção científica pela Warner, mas ele na verdade era uma novela de ficção científica, porque cada episódio emendava no outro, e se você não acompanhasse, você ficava perdido. Já o Jornada nas Estrelas, cada episódio é muito bem fechado, mesmo que você não acompanhe, você vai ter ali uma história com início, meio e fim em cada episódio. E o que eu gostei é que o Discovery, além de ser muito bem produzido, muito bem feito, a história é muito boa, eu gostei muito das atuações, da maquiagem dos alienígenas. A história está complementando no segundo episódio, né? E pode ser coisa só dos 2 primeiros, né? Só tem os 2 primeiros até agora, mas eu espero que isso se mantenha, tenha essa continuidade, né? Entre os episódios, não seja aquela coisa tão fechada, tradicional do Jornada nas Estrelas, né? Cada episódio com início, meio e fim, uma história muito bem fechada ali. Né? Isso para mim amplia um pouco o universo, fica mais interessante, na minha opinião. Então eu gostei muito, gostei realmente do início aí do Jornada nas Estrelas, Star Trek Discovery. Já tem 2 episódios disponíveis aí no Netflix para vocês assistirem, tá? Beleza, agora vamos falar um pouco sobre o Jornada nas Estrelas, como impactou o mundo, né? Eu acho isso meio... Vou aproveitar que eu estou falando de Jornada, eu sou fã, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Na década de 60, agora eu vou errar o nome, tá? Desculpem, o Gene Roddenberry, eu acho que é assim que se fala. Ele lançou uma série através da Paramount que foi assim, impactou realmente, porque na cabine de comando, no auge da Guerra Fria nos Estados Unidos, você tinha um russo, você tinha uma negra como protagonista, coisa que até o Martin Luther King comentou com a atriz da Uhura na época, que estava pensando em sair da série. Ele falou, não, você tem que continuar na série, porque ali temos uma protagonista negra pela primeira vez na televisão, né? Então Jornada nas Estrelas já impactando, né? Quebrando paradigmas sociais, à frente do seu tempo. Também foi o primeiro beijo interracial, quando o Kirk beija a Uhura. Foi a primeira vez que um homem branco beija uma mulher negra na TV americana, quebrando realmente preconceito. Eu acho isso muito interessante, né? Então Jornada nas Estrelas sempre teve à sua frente, sempre. Então teve vários. Depois a série foi cancelada porque os evangélicos norte-americanos fizeram pressão e abaixo-assinado para acabar com a série, porque diziam que o Spock, por ter orelha pontuda, sangue verde e o coração do outro lado, era a representação do diabo na televisão. Infelizmente.
Você vê que era uma época bem diferente, bem difícil, né? E aí acabaram prematuramente com a série, mas fez grande sucesso, fez história e impactou o mundo. Depois você teve a nova geração, 20 anos depois, com o Capitão Jean-Luc Picard, muito bom. Já o Jean-Luc, ele é um capitão muito diferente do Kirk. O Kirk era a diplomacia de cowboy, entendeu? É dar porrada antes e perguntar depois. Já o Jean-Luc Picard, ele seguia à risca a primeira diretriz, os dogmas da federação. O Kirk estava chutando balde com a primeira diretriz, estava nem aí, ele fazia o que dava na telha. Já o Jean-Luc Picard não. Né? Então seguia ali à risca a primeira diretriz, era um diplomata, um arqueólogo, e fez muito sucesso. Jornada nas Estrelas, a nova geração, fez mais sucesso do que a série clássica. Isso impulsionou outras séries. Naquela época, aí eu vou contar um pouco da história, depois eu vou falar como mudou o mundo, impactou o mundo, Jornada nas Estrelas. Vai ser um vídeo longo, mas assista até o fim que tem bastante informação aí para quem gosta de Jornada nas Estrelas e cultura nerd, é bem legal. No meio devido ao sucesso da nova geração, alguns argumentistas procuraram a Paramount Pictures para oferecer um argumento para uma nova série, aonde a Federação teria uma estação espacial no limiar da galáxia, da fronteira conhecida, e aí várias raças alienígenas ali interagindo e tentando uma diplomacia para não entrar em guerra, uma coisa mais assim, mais tensa, e a Paramount não aceitou. Aí esses argumentistas foram na Warner, ofereceram, e a Warner aceitou e fez uma série chamada Babylon 5. A série Babylon 5, eu sou babilônico também. Eu era mais trekker do que babilônico, mas quando terminei de ver Babylon 5, que teve 7 temporadas e 6 longas, o Babylon 5. Olha, a história, eu não vou dar spoiler aqui, eu aconselho a todos verem Babylon 5 também, muito foda mesmo. Né? Era aquilo que eu já falei, ele era tipo uma novela de ficção, um episódio emendava no outro, né? Então quem pegava no meio era difícil de acompanhar, é diferente do Jornada. E a história é tão foda que quando eu terminei de ver Babylon, eu falei, caraca, eu sou mais babilônico do que trekker. Que história foda. E aí, fez muito sucesso também. A Paramount Pictures, vendo que Babylon 5 estava fazendo sucesso, eles se arrependeram e lançaram, no meio da nova geração, uma série aonde você tem uma estação da Federação, na fronteira da Federação, com várias raças alienígenas entrando em guerra e eles fazendo diplomacia ali, que é Deep Space Nine. Entendeu? Deep Space Nine foi inspirado na ideia original que fez o Babylon 5. Só que a Paramount não aceitou, a Warner pegou. Aí depois eles voltaram atrás e fizeram, né? E foi bem à frente do seu tempo também, porque o Sisko era negro, pela primeira vez você tem um capitão, um protagonista negro, né? E aí depois teve a Jornada das Estrelas Voyager, que não era a Enterprise, era a nave Voyager, e era uma capitã, era uma mulher. De novo, quebrando paradigmas, estando à frente do seu tempo Jornada nas Estrelas. Depois do Jornada nas Estrelas Voyager, lançaram o Jornada nas Estrelas Enterprise, que eu gostei muito, apesar que não fez muito sucesso, assim como eu gosto muito do Deep Space Nine, apesar de não ter feito muito sucesso. A Enterprise conta a história antes do Kirk. E muito bem feita mesmo. Era o início da Federação, os primeiros contatos com os Klingons, o pessoal tinha medo de usar o transporte, não existia a Federação de Planetas Unidos, existia a Frota Estelar. Durante a série mostra a criação da Federação dos Planetas Unidos, mais para o final da série. E muito legal. E agora nós temos a nova série de Jornada nas Estrelas, a Discovery, aonde a protagonista é uma mulher, é aquela atriz do The Walking Dead. E eu já estou curtindo muito mesmo, vale muito a pena. E sobre, né, como é que Jornada nas Estrelas, aí gostaria de falar disso, mudou o mundo. Só um detalhe antes que eu não posso esquecer. Jornada nas Estrelas e Babylon 5 tem a ver com a história da computação gráfica primeiro, também.
com a história da computação gráfica. Eu me sinto muito feliz em ter vivido isso. Eu trabalho em computação gráfica, e enquanto naquela época do Jornada nas Estrelas, a nova geração, você tinha a Silicon Graphics dominando, os computadores pessoais não eram capazes de fazer computação gráfica de alto nível. Quando veio o Babylon 5 da Warner, foi o primeiro seriado de TV que utilizou computadores pessoais, Commodores Amiga, com um programa chamado Lightwave 3D, que eu uso até hoje, é o meu programa de 3D favorito. E quebrou um paradigma, né? Entrou para a história da computação gráfica, porque pela primeira vez computadores pessoais foram usados para fazer uma série de televisão, efeitos especiais de alto nível, coisa que somente a Silicon Graphics dominava na época. E aí depois disso, vários vieram o Sequest DSV usando o Lightwave 3D com Commodore Amiga, veio o Firefly, veio Space Above Beyond, veio o V, né, o remake do V, o Visitors, né, com aquela morena Bacari, sei lá, aquela morena brasileira que tá sempre em série americana, uma delícia de morena. Eu não sei se eu falei o nome dela corretamente. E agora minha namorada vai ficar puta, né, vendo esse vídeo. Aí, hoje em dia, computação gráfica é amplamente usada nos computadores pessoais, né? E começou com o Babylon 5. Depois o Deep Space Nine usou Commodore Amiga também, com o Lightwave 3D, o Star Trek, o Enterprise, a série Enterprise se usou também. Eu até tenho a nave Enterprise em 3D no Lightwave, que foi usada na série. Eu tenho guardado no meu computador. É muito legal. Então, agora, como é que mudou o mundo, né? Tem uma série no Discovery Channel, uma série não, são 2 episódios, 2 capítulos, que mostra como o Jornada nas Estrelas mudou o mundo. E é verdade. Para mim, o Gene Roddenberry, que já faleceu, e as cinzas dele foram jogadas no espaço pela NASA, né? Porque ele tinha muitos fãs dentro da NASA, e tem a ver com o que eu vou falar agora. E outra curiosidade, a voz das séries, a voz do computador, a voz feminina dos computadores da série Jornada nas Estrelas é feita pela esposa do Gene Roddenberry, né, o criador da série. E ele, para mim, sempre esteve à frente do tempo. Essa visão dele de um futuro utópico, onde a Terra estava unida, sem guerra, sem dinheiro, sem fome, sem doença, né, e explorando a galáxia, esse futuro utópico, para mim, é o que realmente deve ser o futuro do planeta. Só que muita coisa que ele fez na série, que estava à frente do seu tempo, impactou e impulsionou a nossa sociedade. Por isso que Jornada nas Estrelas é tão importante na cultura pop e na sociedade que a gente vive. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu considero o Gene Roddenberry um Júlio Verne dos nossos tempos, porque o Júlio Verne, em 1900, ele escreveu sobre submarino, quando não tinha, depois teve submarino, muitos anos depois. O Júlio Verne escreveu sobre viagem à Lua, que era ficção científica, e depois teve viagem à Lua, né? Então o Gene Roddenberry, para mim, é um Júlio Verne dos nossos tempos. Ele, por exemplo, na série, dando agora exemplos, porta de abrir, quando você se aproxima com um sensor de presença, de movimento, era ficção. Hoje em dia qualquer shopping tem. O comunicador, que abria assim, né? E aí o Kirk falava em qualquer lugar do planeta e tal. O comunicador do Kirk, do Jornada nas Estrelas, inspirou o criador do primeiro celular da Motorola. Acho que foi Motorola. Foi Motorola. Eu vi aquele tijolão, o primeiro celular. O criador do celular se inspirou ele queria criar um comunicador que nem tinha no Jornada nas Estrelas. O primeiro celular meio fashion, se eu não me engano, é um StarTAC da Sony, é o modelo, que abria, que aquele que abria, foi inspirado num comunicador do Kirk também. E muitas outras coisas. Você vê naquela série original pessoas conversando através do computador, com videoconferência.
Hoje em dia é normal você conversar por videoconferência. WhatsApp, Skype, por aí vai, outros programas. Naquela época era ficção científica. Armazenamento de dados em cartões que eles usavam, hoje em dia se usa. Os cientistas que criaram a ressonância magnética para fazer um exame não incisivo no seu corpo, eles falaram que se inspiraram na sonda médica do Jornada nas Estrelas, que eles assistiam. Porque eles queriam criar uma sonda que examinasse a pessoa sem abrir a pessoa, sem ser incisivo. E aí eles, inspirados por Jornada nas Estrelas, criaram a ressonância magnética. Se você escuta, por exemplo, música no seu computador hoje em dia, é inspirado por Jornada nas Estrelas. O criador do iPod da Apple, e quando a Apple demonstrou música tocando no computador pela primeira vez, em feira, ele disse que se inspirou num episódio do Jornada nas Estrelas, a nova geração, onde o Jorge, o engenheiro da nave, que usa aquele visor, né, para poder enxergar, ele pede para o computador tocar música. E aí o computador toca as músicas que ele estava querendo. Então os caras se inspiraram para você. E hoje em dia todo mundo escuta música em celular, mas o iPod foi criado, o que mudou toda a indústria. A Apple, junto do iPod e a Apple Store, mudou a indústria fonográfica. Então muita coisa, muitos cientistas da NASA que exploram o espaço hoje em dia foram inspirados por Jornada nas Estrelas. E eles falam isso. Não é à toa que as cinzas do Gene Roddenberry foram jogadas no espaço. Então é uma série que impactou e mudou a nossa sociedade. Eu poderia falar vários outros exemplos e conceitos aqui. Eu já disse que o Discovery Channel tem 2 programas só falando desse assunto, com o ator do Kirk, né? Falando nesses episódios de como o Jornada nas Estrelas impactou o mundo. Procurem aí, vocês podem achar. Eu acho muito interessante isso aí. E eu estou muito feliz em estar assistindo uma nova série do Jornada nas Estrelas. Eu espero que vocês também. Falei uma opção de coisa aqui. O vídeo foi demorado como eu esperava que fosse, né? De tudo isso que eu queria falar sobre esse assunto. Eu espero que você tenha gostado. Valeu mesmo. Beijão a todos, que a força seja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!